Olá, pessoal! Na última aula eu mandei para vocês a evolução dos modelos atômicos. Nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a estrutura atômica, tá? A estrutura do átomo. Bom, pessoal, como vocês já sabem, o átomo é a unidade básica da matéria. E nesse modelo representado aqui ao lado, ele possui duas regiões, o núcleo e a eletrosfera que fica em volta. O núcleo é onde ficam os prótons e nêutrons, tá? Os prótons são partículas de carga elétrica positiva e os nêutrons são partículas sem carga elétrica, nula, no caso. E é no núcleo que vai se concentrar a maior parte da massa do átomo. Então, aqui os prótons e nêutrons estão sendo representados pelas bolinhas azuis e vermelhas. Então, existem diversos tipos de átomos, tá? O que vai diferenciar um átomo do outro é o número atômico, que a gente representa pela letra Z. O que é o número atômico? O número atômico é a quantidade, o número de prótons presentes no seu núcleo, e cada elemento químico é determinado pelo seu número atômico. Além disso, também tem o número de massa, que é representado pela letra A. O número de massa é a soma dos números de prótons e nêutrons no núcleo. Então, como eu acabei de falar para vocês, é no núcleo que se concentra a maior parte da massa de um átomo. Então, é somando os prótons e nêutrons que eu vou descobrir esse número de massa. Então, aqui eu tenho uma equaçãozinha. A igual a prótons mais nêutrons, ou seja, A igual a Z mais N. O que é isso? A, número de massa. Z é o número atômico. O que é o número atômico? O número de prótons, certo? Mais N, que é o número de nêutrons. Se eu fizer essa soma, eu vou descobrir o meu número de massa. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o ferro, o elemento químico ferro, né? Ele possui 26 prótons e 30 nêutrons em seu núcleo. Aí eu pergunto para vocês, eu quero o número atômico e o número de massa. Como é que vocês vão fazer para descobrir? O número atômico, gente, é o número de prótons. Então, se tem 26 prótons, o número atômico é 26. O número de massa é prótons mais nêutrons. Então, 26 mais 30, 56 é o número de massa desse elemento químico, que é o ferro. Então, além do núcleo, também tem a eletrosfera. A eletrosfera é onde os elétrons vão se distribuir. Os elétrons são partículas de carga elétrica negativa, tá? E eles são distribuídos em 7 níveis de energia, que a gente chama de K, L, M, N, O, P, Q. Cada camada vai comportar um determinado número de elétrons, tá? Então, aqui tem uma tabelinha para vocês, mostrando o nível, o nome da camada, e o número máximo de elétrons que cada camada vai comportar. A camada mais externa de um átomo, no caso, essa última camada aqui, é a camada de valência. Independente se é a camada K, se é a camada N, se é a camada Q, a última camada a gente chama de camada de valência. Certo, e o que é o elemento químico, então? Um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons, vai ser um elemento químico. Então, para a gente pensar de uma forma bem fácil de imaginar. Por exemplo, uma uva. A uva seria o átomo. Um cacho de uva seria um elemento químico, certo? Então, todos os átomos que são iguais em seu número atômico vão formar um mesmo elemento químico. Para a gente representar um elemento químico, a gente deve indicar o número atômico dele e o número de massa. E o símbolo. Então, para a gente representar, a gente vai usar a primeira letra maiúscula, segunda letra minúscula. Se tiver segunda letra, tá? Tem elementos químicos que são representados com uma letra maiúscula só. Mas como alguns elementos químicos têm a mesma letra inicial, então a gente usa uma segunda letra minúscula. Nesse caso aqui, eu estou representando o elemento químico platina, certo? Como é que eu vou representar ele fora da tabela periódica, tá? Se eu quiser representar ele assim mostrando para vocês, ou se eu quiser escrever, eu vou representar dessa forma. Símbolo no meio, em cima, número de massa, e embaixo, número atômico. Tudo de um lado só. Ou dessa forma aqui, símbolo no meio, número de massa aqui em cima e o número atômico aqui embaixo. Então, aqui tem as informações para vocês. A platina tem 78 prótons e 117 nêutrons. Então, como é que eu vou descobrir o número atômico e o número de massa? Se ele tem 78 prótons, número atômico 78. Tá aqui. Número de massa, eu somo prótons e nêutrons. Se eu somar 78 mais 117, 195 é o meu número de massa. Em átomos que a gente chama de eletricamente neutros, a gente vai ter
o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, né? Então, prótons positivo, elétrons negativos, se eu tenho a mesma quantidade, eles estão neutros. Porém, a eletrosfera ela pode perder ou receber elétrons, tá? Em algumas ligações entre átomos. Nesse caso, dá origem a átomos eletricamente carregados, que a gente chama de íons. Então, quando tem a perda de elétrons e o átomo fica com mais carga positiva, a gente chama de cátion. Quando ele ganha elétrons e o átomo fica com excesso de cargas negativas, a gente chama de ânion. Então, por exemplo, aqui, eu tenho um átomo neutro e ele perdeu elétrons, ele perdeu cargas negativas. Então, ele vai ficar com mais carga positiva, a gente chama ele de positivamente carregado. Ele se transforma em um cátion. Agora aqui, átomo neutro. Ganhou elétrons, ele tem mais carga negativa, negativamente carregado, se transforma em um ânion. Então, aqui está um exemplo para vocês. O sódio, né? Ele tem 11 prótons, 11 elétrons quando ele está neutro. Se ele perde um elétron, ele vai ficar com mais prótons, mais carga positiva. Então, ele vai virar um cátion. E a gente vai representar ele dessa forma. Então, Na é como a gente representa o sódio. E se ele está positivo, ele virou um cátion, eu coloco aqui um mais em cima. Agora o flúor. O flúor, ele, quando está neutro, ele tem 9 prótons, 9 elétrons. Se ele recebe um elétron, ele vai ficar negativamente carregado. Ele vai virar um ânion. Então, eu vou representar ele dessa forma. F com um menos aqui em cima. E além disso, a gente tem os isótopos. O que são isótopos, pessoal? São átomos de um mesmo elemento químico, e eles têm o mesmo número atômico, ou seja, a mesma quantidade de prótons. Mas eles têm números diferentes de massa. Então, por exemplo, o elemento químico hidrogênio. Todos os átomos de hidrogênio, eles possuem um próton, certo? Agora, a gente pode possuir isótopos, né? Pode haver isótopos de hidrogênio, que é isso aqui. Então, o prótion, ele é o que está aí 99,98% da natureza. Ele tem um próton, certo? Então, eu vou representar assim. 1 de número atômico, 1 de número de massa. Beleza. Agora eu posso ter o deutério. O que é o deutério? Ele tem um próton, então ele é um átomo de hidrogênio, mas ele tem um nêutron. Então o número de massa dele é 2, certo? Agora eu também posso ter o trítio. O que é o trítio? Ele tem um próton, continua sendo hidrogênio, mas ele possui 2 nêutrons, então o número de massa dele é 3. Então percebam, número atômico, tudo mesmo, tudo 1. Todos eles têm um próton. Agora, o número de nêutrons varia. Aqui não tem nenhum, aqui tem 1 e aqui tem 2. Então, o número de massa vai variar. Número de massa 1, número de massa 2, número de massa 3. Continua sendo o mesmo elemento químico, continua sendo hidrogênio, mas a gente chama de isótopo, porque os números de massa serão diferentes, apesar do número atômico ser igual. Certo, pessoal? Então, no sistema já tem algumas atividades para vocês fazerem sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. E até a próxima aula!